Capitão, nós temos também uma outra situação relacionada à segurança, que no próximo sábado é dia de finados e há uma movimentação em torno dos cemitérios, né? Os visitantes vão visitar os túmulos dos seus entes queridos e até nesse momento é preciso tomar alguns cuidados com a segurança também, não é? Sem dúvida. Estávamos conversando, aliás, no início a respeito dessa operação. Nós temos um fluxo de pessoas e veículos, consequentemente, nas imediações dos cemitérios do município, tá? E temos toda uma preocupação no âmbito da Polícia Militar com relação a esses locais. Então nós vamos reforçar o policiamento, o patrulhamento nesses locais durante todo o período, tá? E alerta a população, ampliando aí, né, a situação preventiva, não somente restrita ao policiamento, mas as ações do cidadão que vão falar se eles vão ser vítimas ou não. Então, não estacionar o veículo em qualquer lugar. Muitas vezes você tem um estacionamento próximo, a pessoa opta por um estacionamento em área que não tenha... Iluminação vai ser durante o período diurno apenas, né? Mas uma área com terreno abandonado, com concentração de moradores de rua. Então tem essa cautela. Procure motocicletas, procurem utilizar de outros dispositivos de segurança, um cadeado, alguma trava. Em relação a flanelinhas, a gente tem orientado a tropa a fiscalizar efetivamente a atuação desses indivíduos, que em grande maioria não são cadastrados, ou seja, se utilizam desse movimento, fazem um loteamento ali da via pública, né, propriamente dito, para conseguir obtenção de vantagens financeiras. Inclusive muitos ameaçando o condutor do veículo, que em troca da remuneração, para que não cometa nenhum tipo de dano naquele veículo. Então, constatou esse tipo de situação, por favor, ligue 190. As viaturas estarão ampliando o policiamento nesses locais e totalmente aptas a atender esse tipo de ocorrência, fazendo essa intervenção rápida. Eles podem pedir, mas eles não podem exigir, não podem fixar valor, né, capitão? Entra mais uma situação de conscientização, tá? Essas pessoas devem ser encaminhadas às instituições sociais do município, se estão passando por algum problema financeiro, tá? Situações de morador de rua, enfim. Mas a conscientização da população. É uma esmola. É uma esmola. Se você acaba doando, você acaba inflamando essa situação. E aí a gente torna-se um problema crônico de todo o município. Você está parando no semáforo, tem um cara pedindo dinheiro. Você vai no mercado, tem um cara pedindo dinheiro. E assim, geralmente, esse valor que a pessoa acaba ofertando a esse morador de rua, esse flanelinha, ela acaba sendo utilizada no consumo de entorpecente. Aí a gente tem todo esse efeito. Amplia-se essa situação, essa obtenção de lucros fáceis, e a pessoa não vai buscar ajuda. Ela não vai buscar trabalho, ela não vai buscar instituições sociais sérias e devidamente cadastradas para que possa fazer um trabalho amplo em cima dessa situação do morador de rua, ou no caso aí do flanelinha, né? Muitas vezes o morador de rua, o usuário, ele acaba se utilizando dessa situação de estacionamento como uma forma de obter uma vantagem. Murilo? É um caso que é complexo, né, capitão? Porque às vezes, como o senhor disse, eles até ameaçam, né? E lá naquela região do cemitério tem muitas pessoas que fazem isso realmente, né? O melhor a fazer é, de repente, retirar o carro, tentar parar no outro local, depois acionar a polícia, ou se negar naquele momento, que pode ser, de repente, não muito aconselhável, não quero pagar, não vou pagar, pode ser ruim e, de repente, sofrer danos no carro, o veículo. O que é melhor fazer nesse momento, capitão? Murilo, eu tenho uma posição muito, muito séria com relação a isso. Eu acho que eu não posso dispor da minha liberdade, do meu direito de ir e vir e de usufruir das questões das áreas públicas em razão de ações de pessoas que querem obter um lucro fácil, tá? Eu acho que assim, o cidadão de bem ele não pode ser constrangido, ele não pode dar espaço para que essas pessoas, em que sua maioria aí vislumbram esse lucro fácil mediante ameaça muitas vezes, a gente não pode dar espaço. Então, não deve mudar o local de estacionamento, imediatamente ligue o 90, a viatura vai comparecer ao local e a gente vai dar o devido andamento a esse tipo de ocorrência. Se a gente, toda vez, eu fiquei com medo, vou mudar meu local, alguém vai estacionar ali e vai pagar. Então, é local público, eu posso estacionar, por que eu não vou estacionar? Eu tenho viatura para isso daí. Liga o 90 imediatamente. E não abra a mão do seu direito. Se a gente for cedendo espaço, cada vez que esses indivíduos
tentem ali obter um lucro rápido e fácil, a gente vai perdendo espaço. E aí eles vão tomando a cidade. A situação dos moradores de rua melhorou e muito. Por quê? Porque a gente começou nesse trabalho amplo, não é um trabalho só da Polícia Militar, é uma questão que abrange todo cidadão, todo morador. Tá? Então, se vocês verificarem a área centro, diminuiu muito o fluxo de pessoas em situação de rua. Por quê? Porque minimizaram os benefícios. Toma uma marmita, toma uma esmola, e a gente consegue direcionar esse público para instituições que, de fato, acompanhem e possibilitem aí uma saída dessa situação de rua. Então, é uma questão muito ampla. Mas o cidadão de bem, ele não pode dar espaço. Um exemplo de uma praça. Se você tem essa praça ocupada por famílias, por pessoas de bem, com certeza o infrator, o morador de rua, ele não vai fazer uso daquele ambiente. Porque esse ambiente está ocupado por pessoas de bem. É isso que a gente tem que ter. Tem que ter condições de segurança para que a população ocupe esse espaço público e assim acabe inibindo aí a atuação desses infratores. Eu falo infrator e morador de rua, a gente não pode generalizar, tá? Em que pese a situação de vulnerabilidade desse morador, na maioria das vezes ele não é um infrator. Mas a atuação dele na situação de pedir, muitas vezes exigir esmola, acaba inibindo aí o cidadão de bem. Então a gente tem que ter esse controle, não pode generalizar, mas tem que dar o devido tratamento mediante o caso. É situação de vulnerabilidade? Vamos acionar a prefeitura, as instituições sociais e vamos cuidar dessa pessoa. É infrator? Código Penal. Tá? Atuação conforme a legislação. Vou aproveitar, inclusive, a presença do capitão Arruda, da Polícia Militar, só para a gente encerrar, para o capitão falar da questão, tivemos um final de semana violento aí com 2 homicídios aqui no município. Logicamente que agora vai haver uma investigação para apurar as circunstâncias, os culpados por esses crimes, mas numa das situações foi, pelo que a gente sabe até agora, que foi relatado, foi uma reação. Havia um indivíduo agredindo a sua companheira e outras pessoas se envolveram no caso para defendê-la e acabou, pelo jeito ali, acontecendo uma agressão. É uma situação que às vezes é complicada. O cidadão, logicamente, que quer defender, vê a mulher numa situação de risco, mas pode acabar numa situação como essa, que houve uma morte, no caso, né? Cara, nesse exemplo citado, a gente tem que buscar um conhecimento mais amplo. Não só se restringir ao delito cometido ali pelo indivíduo, que no caso foi a violência contra a mulher, mas toda a situação, a ambiência criminosa desse indivíduo. Situação com tráfico de drogas, se ele tinha alguma dívida, de repente, num ponto de venda de tráfico, essa indisposição dele com os outros indivíduos, pelos vídeos que foram divulgados, numa conclusão bem simples, sem amparo da parte de investigação, a gente vê que esse cidadão, ele provavelmente já tinha uma ambiência criminosa. Ele cometeu um crime contra a companheira, a esposa, mas o desenrolar dessa situação se deu, muitas vezes, por uma discussão que ele teve com indivíduos ali em ação criminosa também. Foi outra motivação. Outra motivação. Então, situação relacionada ao tráfico. E o segundo homicídio, o indivíduo alvo de disparos de arma de fogo, a gente tem que fazer uma análise ampla também do histórico desse indivíduo. Salvo engano, aí, familiares dele já foram executados também em ações semelhantes. E agora ele se tornou vítima. Então, assim, a ambiência criminosa da pessoa, ela é fator determinante aí se ela vai ser vítima ou não. Com certeza, esses indivíduos não queriam a proteção da polícia. Se quisessem a proteção da polícia, não estavam envolvidos com situações criminosas, tá? E aí fica difícil a gente combater esse tipo de crime. A gente atua de maneira ostensiva, preventiva, abordando, tentando identificar os suspeitos, tá? E a prisão efetiva desses indivíduos e a condenação, mas na questão preventiva, a ação da vítima, como ela se porta na sociedade, na minha concepção, é fator determinante, principalmente nesse caso de homicídio, em que a vítima é alvo de diversos disparos. Você pode colocar a viatura ali o tempo inteiro. Se ele tem alguma dívida com o tráfico, se ele tem algum desacordo comercial relacionado a essa situação criminosa, ele vai ser vítima. Aí cabe à própria vítima em potencial ter esse conhecimento e falar, não, é essa a vida que eu quero? Não, não é. Então eu vou partir para o lado bom da coisa.
eu vou ser um cidadão de bem, de respeitado. Agora, se ele opta por fazer parte de uma organização criminosa, do cometimento de situações ilícitas, ele sabe que ele está vulnerável a esse tipo de ocorrência. A PM atua como qualquer outro cidadão, mas a gente depende também da disposição desse cidadão em ser vítima ou não, optando aí pela escolha nos seus atos da vida, né? Na sua conduta pessoal. Eu quero fazer o bem, não, eu quero partir para o crime. Aí tem que sofrer com as consequências, né? Enfim, é fazer policiamento, é fazer ação efetiva de polícia para o cidadão de bem. Aquele que quer a polícia na porta da casa dele. Aquele que quer ser bem atendido. Infelizmente, os que escolhem viver à margem da sociedade, atentando contra a vida de outras pessoas, eles escolhem aí o seu destino, né? E aí fica muito difícil a atuação policial. Tanto é que nós não somos nem cobrados ultimamente com relação a esses homicídios, porque fica claro e evidente pelos meios de imprensa a vida criminosa pregressa desses indivíduos. Eles optaram pelo crime.